Aleluia. Mas eu decido crer Que está a me esperar. Mas eu decido crer que vai me abraçar. Declaro. todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, fui eu que decidi partir, mas eu decido crer que está a me esperar. mas eu decido crer que vai me abraçar. Levanta as mãos e declare. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Vamos! Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. O alvo me espera. O alvo me espera. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. O alvo me espera. O alvo me espera. Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o meu bem, para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem, ou para o meu bem, para os que acreditam. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Declare isso, diga para quem está do seu lado. Todas as coisas, diga isso. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. O alvo me espera. O alvo me espera. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o meu bem, para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem.
Oh, todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que amam a ti, Jesus, para o bem daqueles que amam a ti, Jesus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Paz do Senhor, que Deus te abençoe hoje e sempre. Que bom que você está vivo, eu também. E a vida é um privilégio que Deus dá, Deus tira, e é muito bom estar aqui falando com você. Eu falo com o público da esquerda, com o público da direita, com os dois lá do fundo. Fica bem diferente, mas logo a gente vai estar junto. Tomara Deus que podendo até se abraçar. Eu fico muito feliz desse privilégio e honra de assumir essa tribuna para falar das coisas de Deus. E olha, eu me sinto até constrangido porque tem tido tantas pregações maravilhosas, diferentes, logicamente, uma da outra, mas a palavra de Deus tem semeada e com certeza tem caído em solo fértil. Eu gostaria muito que você nos ajudasse também a divulgar esses horários, porque, com exceção de mim, é um desfile de celebridade, de sabedoria, ligado no Senhor e que edifica a tua casa, a tua vida. Seria de bom costume que todos os dias, 19 horas, você estivesse aí com seus filhos, com a tua família. Afinal de contas, você tem 23 horas aí no dia para fazer tantas coisas, e essa tal de quarentena não nos permite fazer muitas coisas, essa é a verdade. Eu espero que você esteja praticando aquele tripé do sucesso que eu tenho insistido muito, que é oração, Bíblia e igreja. Igreja não significa prédio. Nós, eu e você, estamos nesse momento em igreja. Muito bem. Você deve ter visto, ouvido dezenas de pregações sobre João 15, a videira verdadeira. Ontem, aliás, eu tenho o privilégio de eu assisto aqui às 19 horas o desfile de sabedoria dos nossos pregadores, e às 20 horas eu assisto lá Nova Mutum, meus filhos e Nora, a equipe de louvor, pregando lá em Nova Mutum. E ontem, meu filho amado, pastor Murilo, pregou sobre a videira verdadeira. Me chamou a atenção uma frase que você conhece bem. Eu queria da gente digerir alguns aspectos dela, embora você tenha já ouvido muitas pregações sobre a parábola da videira verdadeira. Eu também já ouvi. Nem vou ler porque você conhece de cor, e eu também. Mas Jesus começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, presta atenção nessa palavra, nessa frase, estando em mim não der frutos, meu pai que é o agricultor, ele o corta e lança fora. Agora, você observou que essa palavra estando em mim significa que está falando de você, talvez, de mim, de pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor, porque aquele bandido, traficante, ímpio, etc., com certeza ele não está em Jesus, ele não está ligado na videira verdadeira, ele já é um ramo que secou, queimou e etc. Mas observe, chama atenção novamente, que é bom observar aquele ramo que estando em mim, ou seja, faz parte da família da fé. Está falando de mim, de você. E a pergunta que talvez a gente fosse interessante fazer: o que é que faz Deus, que é o agricultor, o Pai,
cortar um ramo que não deu fruto. Ou seja, o que significa não dar fruto? Porque isso é sério, isso nos compromete, isso diz respeito a nós, porque você está em Jesus. Se você não der fruto, o pai, que é o agricultor, corta. Se você der fruto, ele aduba, ele poda e você dá mais fruto ainda. E logicamente nós temos interesse em dar mais frutos ainda. E logicamente João 15, 7 é o versículo que talvez seja muito bom a gente refletir também. Jesus disse: se você está em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Queridos, não tem coisa mais importante, mais digno, de maior virtude, de maior sabedoria, do que você se enquadrar neste João 15, 7. É realmente uma porta aberta. Mas eu quero novamente voltar ao início da parábola, onde ele fala que se não der fruto, meu pai corta. O que é que faz cortar? Ou seja, o que é não dar fruto? Eu queria digerir algumas coisas com você nessa noite. E minha palavra vai ser curtinha. Primeiro eu quero lembrar que talvez você possa interpretar de duas maneiras esses frutos. Quando a gente vai lá para Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito, eu acho aquilo maravilhoso, porque ali tem virtudes e qualidades e características daqueles que estão na videira verdadeira, que é mansidão, amor, paz, alegria, domínio próprio, e você conhece. São coisas necessárias, características, virtudes que todos nós precisamos. E lá fala frutos do Espírito. Ou seja, se você não tem o Espírito, você não tem o fruto. Se você não tem o fruto, porque você não está ligado em Deus. Se você não está ligado em Deus, você é um ramo que não dá fruto. Então você corta. Aliás, o nosso pai corta. Isso é muito ruim. Seria bom que a gente olhasse para o versículo 7 das palavras de Jesus: permanecer em nós e nós permanecermos nele. Este tem sido o propósito das pregações aqui. Então eu gostaria que você também lembrasse que quando você evangeliza, quando você segue aquilo que está escrito em Mateus, nos últimos versículos, que Jesus falou assim: ide, fazei discípulos. E como nós temos desenvolvido aqui cursos, ministrações, ensinos sobre discípulo, discipulados, discipuladores, e muita gente não dá fruto. Muita gente fica patinando, vem no culto, nem dizimista é às vezes, e fala: a pregação foi muito boa, pena que minha sogra não está aqui porque era para ela, e vai embora e volta no outro domingo. São assistidores de pregações e às vezes críticos, mas talvez não seja o teu caso. Mas eu acho muito importante você responder positivamente a minha pergunta: quantas pessoas você já conduziu a Cristo? Isso é um fruto maravilhoso. Nós temos pessoas aqui na igreja que faz 20 anos que estão aqui conosco. E às vezes eu e a Márcia, a gente se pergunta: qual pessoa ele trouxe para a igreja? E a gente, com tristeza, comenta, nós dois: não lembro de ninguém que ele trouxe para a igreja. Não lembro de ninguém que foi batizado ou veio na igreja por influência daquele líder. Então, isso significa não dar frutos? Eu acho que também não dar frutos é aquele cidadão que fica só murmurando, reclamando. Olha, eu acho que a coisa mais gostosa do mundo, você acordar pela manhã, abrir os olhos, falar: aleluia, eu estou vivo mais um dia. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu estou aqui nessa igreja orando. Hoje orei com o João Leles. E eu, como sou mais velho que ele, falei: você fica quieto aí que eu vou orar primeiro. Eu já orei abençoando o João Leles. Eu falei: Senhor Deus, obrigado porque nós estamos vivos, eu e ele estamos vivos. Quanta gente morreu, a vida é um dom que Deus dá.
E você que está nos assistindo, você está vivo. Então seja grato. Lembra que o apóstolo Paulo fala: em tudo dai graças. E às vezes a gente não percebe a importância de você estar vivo, a importância de um sorriso, a importância de um cumprimento, de você deixar outro alegre. A Bíblia nos diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. E como é fácil fazer o bem. Eu já disse várias vezes aqui que eu fui escoteiro quando era criança. E o meu instrutor, ele nos ensinava que devíamos fazer 2 ações, boas ações por dia. E eu saía para a rua esperando oportunidades de fazer boas ações. Talvez isso me levou ao pastorado, porque hoje eu procuro também, como bom escoteiro e bom pastor, fazer pelo menos 2 ou 3 ou mais boas ações, atento nas oportunidades. Mas quanta gente fica murmurando, reclamando. Olha, outro espaço que não pode ter na tua vida, que talvez Deus corta da videira verdadeira, é o tal do medo. Quantas pregações têm saído daqui, desse púlpito, dizendo que você não pode ter medo, que quem ama a Deus não tem medo. Então, a gente vê medo das coisas mais banais, medo do desemprego, medo de passar fome, medo do incêndio, medo da altura, medo de ficar preso no elevador, medo de sapo, medo de cobra, medo de, sei lá, tem uma infinidade. Mas, ao contrário disso, tem uma infinidade de vezes na Bíblia: não temas. 366 vezes escrito: não temas. E quando você tem medo do coronavírus, você tem medo de passar fome, medo do desemprego, medo de morrer, medo, sabe o que você está dizendo no reino espiritual? Meu Deus é fraco. A palavra de Deus, ela não é consistente, porque se está escrito não temas e você teme, você não está acreditando que a promessa do Senhor é verdadeira. O Salmo 91 é uma babaca, é uma balela, perto do medo que você tem, porque o Salmo 91 fala que se você habita no esconderijo e descansa, esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Quer coisa melhor que isso? Então não tem o que temer. Eu acho que o temor, o medo, a murmuração, faz com que Deus arranque a gente da videira verdadeira. A gente não dá fruto, dá mau exemplo. Você vira um chato. Ninguém gosta de pessoas que vêm reclamando, falando só de si próprio. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com tireoide, eu estou com dor no pâncreas, eu estou com dor nas costas, eu estou com articulação. Fala só de si, das suas doenças. Não é agradável, não traz alegria, não traz graça aos que ouvem. Exatamente. O apóstolo Paulo nos diz que o que sai da nossa boca deve transmitir graça aos que ouvem. Então, você tem que prestar muita atenção no que você fala, porque você está ligado na videira verdadeira. Isso é uma honra, é um privilégio, e você tem que dar frutos de acordo com a videira verdadeira. E a Bíblia está cheia de princípios para isso. Então, a gente tem que suportar um pouco de coisas difíceis. O mundo não é fácil, não. Nós estamos em crise. E na crise que a gente avalia também a característica, o caráter das pessoas. Um poeta disse que aquele homem que passou em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Presta atenção na letra. Aquele homem, você ou eu, que passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu. Quem nunca sentiu o frio da desgraça e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Apenas passou pela vida, não viveu. Amado, você está passando pela vida, vegetando, ou você está vivendo realmente o dia a dia? Tem sofrimento. Tem, às vezes, o frio da desgraça que passa perto e depois vai embora. Você tem que suportar. Jesus não prometeu um mar de rosas. No mundo tereis aflições. Em Efésios 6,12 fala para a gente
nos armar das armaduras do Senhor para suportar os dias maus. Tem dias maus. Salmo 91 fala, na tua angústia eu estarei com você. Quer dizer, vai ter angústia também, então suporta a angústia. Mas tem coisas boas pela frente. Então, você deve ser grato e parar de murmurar. Da tua boca tem que transmitir graça. Tiago 1,19 fala, pronto para ouvir, tardio no falar. Nosso grande pregador Gustavo, esses dias deu um show de sabedoria. E ele fez uma pergunta para mim, que estava no teu lugar aí sentadinho, ouvindo. E fez para você também. E ele fala assim, qual o legado que você está deixando? Ou seja, qual o rastro? Por onde você passou? Você tem deixado o bom perfume de Cristo? Ou só lamentações e maus exemplos? Tem gente que parece que está ligado na videira verdadeira, no domingo de culto, e na segunda-feira desliga nas coisas do mundo. A Bíblia nos orienta a transformar o mundo e não ser corrompido por ele. Nós temos que estar no mundo e não ser do mundo. Este é o ensino. E às vezes as coisas acontecem ao contrário. Quero lembrar também que talvez em Apocalipse 3,16 fala da videira verdadeira que está sendo lançado afora porque não está dando fruto. Então o pai corta. Lá está escrito que, é Jesus falando, que você não é quente, nem frio. Antes fosse quente ou frio, mas porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é terrível. Eu imagino que vomitar-te da minha boca é a mesma coisa que ser cortado da videira verdadeira e lançado fora. Então, você se acha quente, frio ou morno? Quero lembrar também que isso é um pouco relativo. Tem uma experiência que a gente faz com alunos para ver a relatividade das coisas. A gente põe aqui uma vasilha com água quente, aqui com água morna e aqui com água fria. E a gente pede para o aluno pôr a mão na água fria e na água morna. E pergunta para ele, essa água está fria ou quente? Ele fala, fria. E essa aqui? Ele fala, está quente. Comparado com a água fria, a morna está quente. Agora, daí você pega um outro aluno, põe na água mais quente e na água morna. E você pergunta, essa água aqui? Ele fala, está quente. E essa aqui? Ele fala, está fria, embora estivesse morna. Ou seja, comparado a água fria com a morna, é diferente da quente com a morna. Então, eu estou dizendo isso da relatividade. Então, nós estamos em tempos modernos que o relacionamento e o compromisso com as coisas de Deus são pequenas, são insignificantes. E às vezes você comparado com os outros, você fala, não, eu sou compromissado com as coisas de Deus. Mas vai lá para o passado, aqueles homens que tinham realmente compromisso com a palavra do Senhor. Então, qual o nível de compromisso que você tem? Repetindo palavras do sábio Gustavo, qual o legado que você tem deixado? Por onde você passa, o que as pessoas pensam de você? Você é respeitado? Você é bem tido? Você é bem considerado? Você é amado? Ou todo mundo quer puxar o teu tapete, como alguns dizem? Então, eu gostaria que você se esforçasse cada vez mais para ter compromisso maior com as coisas de Deus. Nós temos 48 pessoas orando das 6 da manhã às 18 horas todos os dias. 24 num dia, 24 no outro. Eu sei que tem pessoas que estão orando em casa, mas tem pessoas que se comprometeram a vir aqui. Mas tem muitas faltas. Eu acho que eu fico muito triste, porque é coisa de Deus. Eu quero lembrá-los também que aqui à minha direita, nós fizemos uma casinha da África.
Aliás, eu fiz. Eu busquei a madeira no mato, bambu, cordas, arame, barro, folha de coqueiro, e eu fiz do mais próximo possível da realidade da África. Essa casinha tinha o seguinte propósito: é para a gente não se esquecer que nós temos compromisso missionário com a África. Mas eu acho até que tem pessoas que estão pulando fora da videira verdadeira porque esqueceram da África. Ligam lá para o Daniel: Daniel, vem buscar meu dízimo. Ótimo, isso é muito bom, porque tem pessoas que esqueceram até do dízimo. Mas parece que a África ficou esquecida. Nós temos um jovem lá, um pastor chamado Simeão, que você conhece. Nós estamos pagando a faculdade, a Yamir está pagando a faculdade dele. Nós também, mensalmente, mandamos um dinheiro para o pastor Itamar, que dá alimento, comida para 400, 500 pessoas, às vezes 1000. E nós estivemos lá, ajudando a servir essas crianças. Nós também temos professores de infantil e de adultos que nós estamos bancando. Nós temos aí responsabilidade de pastores, de aluguel de pastores e outras coisas mais. Inclusive com enfermidades. O pastor Carlito assaltaram a casa dele e roubaram tudo. Ele não tinha blusa de frio, não tinha manta. Nós mandamos dinheirinho para ir comprar cobertor. Mas você esqueceu da África? Você esqueceu das missões? Nós temos compromisso com o Peru, com Jordânia, Albânia, e tantas igrejas, e a nossa responsabilidade é grande, você faz parte disso. Então são situações que às vezes nos afastam de Deus. E olha, Deus é tão bom e é tão grandioso, e o desejo dele é estar junto com você. Clama-me e te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você me buscar, eu me deixo achar. Se você bater, eu abro as portas. Eu te dei as chaves. O que você ligar aqui, eu ligo no céu. O que você desligar aqui, eu desligo no céu. Tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Coisas maiores você pode fazer no meu nome, disse Jesus. Se você crê em mim, você pode fazer. Tem uma infinidade, um universo de sabedoria, de disponibilidade, para você ter esse desejo de estar ligado na videira verdadeira e dar muitos frutos. E lembra que no final dessa mesma parábola, que o galho que não está ligado na videira verdadeira, seca. E não serve para nada. Lançam no fogo e o queimam. Talvez você esteja em dúvida se você está fora da videira ou se você está ligado e se você está dando fruto ou não. Então talvez a minha palavra hoje seja de uma advertência, porque todos nós estamos com prudências e precauções e procedimentos por causa do coronavírus. Mas eu queria também fazer um procedimento, uma preocupação, uma precaução, para que você não saia da videira verdadeira. Fique ligado nele. Tudo que você pedir, que você clamar, você está debaixo da sombra dele, andando com ele. É um privilégio ser amigo de Jesus, e é possível. Você pode andar com o Espírito Santo lado a lado com ele. Então, você tem 3 alternativas. A primeira alternativa é andar com Jesus. A segunda alternativa é andar com Jesus, e a terceira também. O resto é resto. Desta vida não se leva nada. E Jesus insistiu muito. Eu acho que se a gente fizer um suco da Bíblia, passar tudo no liquidificador e pegar a essência, vai sair vida eterna. Vida eterna. Acumuleis tesouros lá no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não ataca, o ladrão não rouba. E a gente continua preocupado com as coisas, ansiosos. Olha, o homem, o ser humano está ansioso.
A ansiedade leva à amargura, à tristeza e no final vem a depressão. E a depressão é o mal que assola a maioria das pessoas. E talvez começa com ansiedade. E se você pegar Mateus 6, Jesus fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E lembra que ele compara as aves do céu, os lírios do campo. Ele fala: observe as aves do céu. Elas não colhem, não ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as sustenta. Olha os lírios do campo. Nem a tia Eunice, que se veste tão bem, se veste como o lírio do campo. Ora, se Deus alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo, quanto mais a você, você que nos assiste, homem, mulher de pequena fé, vosso Pai Celestial sabe de tudo que você necessita. E no versículo 33, talvez a máxima: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, descansa no Senhor, deixa Deus tomar conta, e com certeza você dará frutos que permaneçam. A tia Eunice tem um caderninho, e olha, meu nome estava lá. Eu sou fruto dela. Tanto que ela orou, dei muito trabalho para ela. E olha, tem muita gente ainda hoje que ora por mim e eu fico muito feliz. E se não fosse a oração e as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui. Eu estou feliz, forte, como... enfim, como jovem, disposto para entrar nas guerras e sair das guerras, como Caleb falou junto com Josué. Então, amado, fica firme no Senhor. E quero te fazer um convite para que você dê frutos. Neste domingo, agora dia 31, às 9 horas da manhã, nós vamos fazer um café da manhã aqui para o teu convidado. Já estão nos grupos aí, você já deve estar sabendo disso. E nós gostaríamos que você trouxesse uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 10. Mas nós não teremos espaço para mais de 40 pessoas, porque a lei não quer aglomeração. E as cadeiras vão estar 2 metros longe uma da outra. E o café da manhã vai ser servido também, um vem, serve, senta, outro vem, serve, senta, fila longe um do outro, de acordo com a lei. Não queremos ferir nada, e você vai vir com máscara, mas é importante que na sexta-feira ou no sábado você ligue para o nosso escritório, dando o nome teu e do teu convidado, porque nós vamos fazer crachá, porque senão nós vamos chamar teu convidado de Coisinho, e ele vai ficar muito chato. Agora, se está escrito Antônio, eu vou chamar ele de Antônio, e nós vamos escrever Antônio na cadeira dele também, vamos escrever Letícia na cadeira da outra convidada, e o teu nome também. Agora, por favor, não venha se você não trouxe ninguém. Melhor ainda que você vá, passa lá na casa da pessoa e traga ela pessoalmente junto com você. Isso vai ser melhor ainda. E também queremos R$5 teu para o teu café e R$5 da tua visita. R$5 não é nada. Logicamente a igreja vai ajudar um pouco também para que esse café seja gostoso. Então é uma maneira de você dar frutos. Quem sabe essa pessoa que você vai trazer no domingo se converta, seja batizada e de repente vira um Benihim, de repente vira uma tia Eunice e de repente vira, sei lá, quanta gente tem feito história, grande pregador, talvez vire um apóstolo Paulo, um Elias, Eliseu, etc. Enfim, esse desafio já está lançado, eu vou fazer minha parte, eu vou pregar, o Espírito Santo vai convencer, e você vai trazer a pessoa. Nós 3 trabalhando em sintonia vai ser muito bom. Eu quero já te abençoar. Daqui a pouquinho aqui, nós vamos ter uma reunião com os nossos pastores. Sabe o que nós vamos fazer? Orar e adorar. Não vai ter nada administrativo. Nós vamos gastar 1 hora adorando ao Senhor. E vai ser muito bom. Vai ser uma delícia. Quem sabe você possa adorar na tua casa. É o primeiro mandamento.
E não tem nada melhor do que você estar na presença do Senhor. E isto nós temos insistido muito aqui de púlpito. Enfim, nós estamos encerrando. Eu quero agradecer o privilégio de ter você nos assistindo, digerindo a parábola da videira verdadeira. O meu desejo é que você nunca seja cortado da videira. Você e tua família. E eu te abençoo, em nome de Jesus, declaro que o que a Bíblia diz de você é verdade. Ela diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas diz também que você é embaixador, embaixatriz. Então, você tem responsabilidades da mais alta conta. Um grande abraço, eu te abençoo, em nome de Jesus, desejo uma boa semana, que você continue firme no tripé do sucesso, oração, Bíblia e igreja. Obrigado aos jovens lá, Guilherme e Samuel, que nos ajudam, que Deus abençoe e vamos continuar para frente. Amanhã, 19 horas. Tchau, tchau. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, foi eu que decidi partir, mas eu decido crer que está a me esperar. Decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Oh,
Todas as coisas cooperam para o meu bem.